Deputado Eduardo Bolsonaro, obrigada mais uma vez por abrir esse espaço e falar conosco do SBT. Obrigada. A satisfação é minha, Patrícia. Qual a leitura que o senhor faz do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai, que começa hoje no Brasil? Quem acompanha o julgamento, fica muito claro que as teses das acusações se embasam todas em narrativas, e não em provas, como deveria ser no Estado democrático de direito. Eu inicialmente já faço a ressalva que ex-presidentes brasileiros, como o próprio Lula e o Michel Temer, quando foram processados, ou foram num juiz de primeira instância. Porque Bolsonaro está sendo processado diretamente na Suprema Corte, sem direito a apelar para nenhum outro órgão rever o caso dele. Então, isso por si só já viola o devido processo legal e falta, né, o nexo causal, algo que conecte Bolsonaro ao 8 de janeiro. Não tem uma ordem, não tem uma conduta do presidente, que inclusive estava nos Estados Unidos. Por isso que a gente apelida esse de golpe da Disney. Então, são situações muito fracas para se condenar ainda mais um ex-presidente da República, e isso fica escancarado para todos que Jair Bolsonaro está sofrendo uma perseguição política, está pagando o preço de ser o único, né, líder político do país que leva pessoas para as ruas, mesmo que esteja em prisão domiciliar, né, que a gente viu recentemente. Então, Bolsonaro está sofrendo a perseguição do Alexandre de Moraes para não concorrer à presidência e retornar à presidência no que vem. Pelas redes sociais, no X, o senhor publicou há pouco uma crítica pelo fato do julgamento estar sendo televisionado. O senhor gostaria de falar sobre isso? Na verdade, o Brasil ele se acostumou com situações que são bizarras em qualquer democracia ocidental, né? Juízes que falam sobre processo que eles estão julgando, antecipam juízos de valor, e isso leva a uma conclusão por boa parte das pessoas das redes sociais e até mesmo da imprensa de que Bolsonaro está sendo condenado, ou seja, trata-se de um jogo de cartas marcadas. Esse televisionamento é apenas mais um passo para esse espetáculo, né? Não há qualquer conexão com democracia, muito pelo contrário, há sim uma conexão com a arbitrariedade. Por exemplo, os advogados de defesa do presidente Bolsonaro tiveram poucos dias para ter acesso a 75 terabytes de arquivos. Isso daí por si só já acabaria com qualquer possibilidade de ampla defesa. Então não faz sentido você dizer que está defendendo a democracia, quando na verdade você está justamente rasgando a Constituição e abusando dos poderes de ministro da Suprema Corte para poder condenar aquele que entende ser o seu inimigo político. Bolsonaro é, na verdade, o maior estadista que o Brasil já viu, né, na história recente do seu país. E também, né, como eu disse, é a pessoa que ganharia as eleições do ano que vem em qualquer cenário que fosse. É por isso que ele tem que ser, segundo o Alexandre de Moraes, né, é por isso que ele está acelerando o processo ao máximo para prendê-lo, para tirar ele do jogo político do ano que vem. Mas engana-se, porque não há como você aprisionar ideias. Recentemente, até um líder de esquerda, Rui Costa Pimenta, do PCO, disse que a esquerda vai cair do cavalo se acha que prendendo Bolsonaro vai acabar com o movimento bolsonarista. E ele citou como exemplo disso, né, um exemplo radical, o de Nelson Mandela, que ficou 28 anos preso e depois saiu da prisão para ser presidente da África do Sul. O senhor está proibido de conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai, e há pouco tempo foi incluído num outro processo, também sob responsabilidade do mesmo juiz do STF, em relação aos seus contatos e ações aqui nos Estados Unidos. Desde que os detalhes daquele processo foram divulgados, como está o andamento desse processo e o que aconteceu desde então da sua parte, deputado? Olha, Patrícia, eu não tenho como dizer como anda o processo, porque eu jamais fui sequer citado, né, desse processo. Isso daí demonstra também mais um viés autoritário do Alexandre de Moraes, que não segue nenhum tipo de devido processo legal. Todas as autoridades americanas sabem onde eu resido, todos vocês sabem que eu estou morando nos Estados Unidos. Ele poderia simplesmente mandar uma carta rogatória para que eu fosse ouvido,
mas ele não utiliza os canais oficiais, porque senão ele vai ser exposto ao ridículo. Ele vai ter que fazer uma justificativa para fazer uma intimação chegar até a mim. Então ele não faz isso, ele não vai por aí. É muito provável que ele me condene à revelia. Agora, vale lembrar, esse inquérito que ele mesmo abriu, e é sempre Alexandre de Moraes a julgar as causas relativas a Jair Bolsonaro, à nossa família e ao público conservador, né? Sempre ele que é o relator dessas matérias. Ele abriu esse inquérito a pedido do líder do PT, depois ele arquivou esse inquérito e mais um tempo depois, né, em maio, ele desarquivou esse mesmo inquérito que agora ele vem a fazer acusações contra mim de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, do nada, de repente, eu tenho alguma conexão com 8 de janeiro, segundo eles falam, e também um crime bizarro de que eu estaria incitando o presidente Trump a invadir o Brasil ou a atos de guerra contra o Brasil. Então, são inquéritos sem pé nem cabeça. Moraes, mais uma vez, demonstra que abusa do seu poder e faz essa abertura dessas investigações para deixar uma espada na nossa cabeça, para dizer: olha, se você não tiver a conduta que eu, Alexandre de Moraes, quero, eu vou fazer pesar sobre a sua cabeça o peso dessas leis aqui. Então, Alexandre de Moraes, mais uma vez, fazendo jus ao seu rótulo de violador de direitos humanos. Nós estamos fazendo essa entrevista virtualmente, pelo fato de estarmos em cidades diferentes aqui nos Estados Unidos. Nesta semana, o senhor volta à capital Washington e se pode adiantar que reuniões tem ou a meta dessa da nova vinda, da próxima vinda aqui à capital americana? Patrícia, a gente vai ter relacionamento com algumas autoridades americanas, né, algumas reuniões, pessoas ligadas à Secretaria do Tesouro, ao Departamento de Estado e também à Casa Branca. Nós, mais uma vez, levaremos a eles uma atualização daquilo que tem ocorrido no Brasil, certamente dentre elas ainda o não cumprimento completo da Lei Magnitsky. A gente sabe que demora um tempo, há um processo burocrático no meio disso tudo, mas nós estamos cobrando as autoridades americanas para que seja, né, efetivamente aplicada a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e também estendida à sua esposa, que é o seu braço financeiro, a advogada Vivi Barsi de Moraes. Esse é um dos principais objetivos. E também, certamente, a gente vai querer ouvir dos americanos, né, um retorno sobre como eles estão analisando toda essa situação do início do julgamento de Bolsonaro e outros réus envolvidos aí no 8 de janeiro, né, que a gente sabe que não foi um protesto, não foi uma tentativa de golpe de Estado, foi um protesto apenas que foi longe demais, tal qual ocorreu no 6 de janeiro nos Estados Unidos. O senhor tem alguma esperança ou indicativo de que possa voltar a falar com seu pai a médio ou a curto prazo? Eu tenho muita confiança. Ou que isso possa ser permitido? Eu não acredito mais na Suprema Corte, que foi tomada de assalto por Alexandre de Moraes. Então, eu prefiro acreditar muito mais de que as ações americanas possam isolar o Alexandre de Moraes e permitir, né, dar uma janela de oportunidade para que o Congresso Nacional avance na lei de anistia, que seria o início do resgate, da harmonia entre os poderes, ah, como o próprio deputy, né, o braço direito do secretário Rubio, Christopher Landau, disse recentemente numa postagem. Então, eu acredito que é muito mais crível que a anistia seja aprovada e assim eu possa até retornar ao Brasil para encontrar com meu pai e exercer a minha função legislativa para a qual eu fui eleito, do que uma absolvição na Suprema Corte, que para mim é um jogo de cartas marcadas. Deputado Eduardo Bolsonaro, obrigada mais uma vez pela disponibilidade e pela entrevista. Muito obrigada.